Pessoal, boa tarde então. Para quem não me conhece, o meu nome é Rafael, eu sou o fundador do Infomap, e atuo como diretor de marketing de produto aqui na empresa. Uma breve introdução do Infomap para quem não conhece ainda a plataforma, tá? O Infomap é uma plataforma de segurança que busca contribuir com as suas rotinas diárias onde quer que você esteja, tá bom? O nosso objetivo é entregar informação precisa, de qualidade e com agilidade para que você possa controlar a sua segurança diariamente, tá bom? E falando de segurança, ela vai muito além de crimes e violência, porque também envolve os cuidados com a sua saúde, da sua família, inclusive nesse momento delicado que a gente está vivendo, né? Então, nós nos vimos na obrigação de ajudar como a gente pudesse, que é então criando essa série aqui de 4 lives. Nós estamos no segundo episódio para falar sobre Covid-19, onde nós convidamos um excelente profissional da área da saúde para falar com vocês e desmistificar muitos assuntos que rondam a internet, né? E tirar suas dúvidas ao vivo. Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas aí no chat da nossa live, que a gente vai estar respondendo vocês durante e até mesmo no final da live, tá bom? E fiquem até o final, porque no final aí a gente vai ter uma espécie de workshop com a Brenda, né? Para poder explicar para vocês em detalhes como que se utiliza a máscara, porque a gente vê que tem muita gente usando de forma errada lá na rua, né? Então ela vai explicar para a gente, vai demonstrar como coloca, o manuseio, como que se retira também, e reforçar alguns pontos que nós já falamos na primeira live. Bom, a nossa convidada ela é biomédica, especialista em ressonância magnética, supervisora em medicina nuclear e gestora de qualidade aplicada a serviços da saúde. Hoje ela atua em uma clínica em Santos e recebe diversos pacientes todos os dias, né? E precisa tomar aí muitos cuidados para não se contaminar e cuidar também de quem está em casa, né? Porque ela pode acabar levando o vírus para casa, então tem todo esse cuidado com higienização. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar aí nosso conteúdo com a Brenda Gleice. Brenda, seja muito bem-vinda aí ao nosso workshop, à nossa live, né? E muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Agora eu passo a palavra para você, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Muito agradecida pelo convite de novo, para a gente continuar essa sequência aqui. E hoje, pessoal, a gente vai dar início a alguns outros tópicos relevantes ao Covid-19. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o que é grupo de risco, quem se enquadra no grupo de risco e como que a gente classifica isso. Então, a gente classifica como grupo de risco são pacientes que são portadores de doenças crônicas e indivíduos que são acima de 60 anos, que estão propensos a ter uma suscetibilidade maior para se contaminar em relação à doença. Então, doenças crônicas a gente considera diabetes, hipertensão, doença renal crônica, imunodepressão, pacientes que são imunodeprimidos, que já fazem tratamentos relacionados a HIV, pacientes que têm doenças autoimunes, que pode ser, a gente pode usar um exemplo aí como lúpus, pacientes que têm passados por tratamento oncológico, que acabam ficando imunossuprimidos também, e entrem também nesse caráter pacientes que podem e têm obesidade. A gente classifica que os idosos acaba sendo um grupo de risco justamente pela fragilidade que vai acometendo a idade, né? A supressão do sistema imunológico já é um processo bem natural em relação a isso, e a debilidade também que a gente vai tendo de todo o nosso organismo, né? Incluindo os pulmões, que é uma das formas mais graves que pode acometer a doença, é um comprometimento mais severo que a gente vê. A diabetes é pela questão da gente ter uma propensão maior às infecções, né? Então, a gente classifica um grupo de risco por esses motivos. E os pacientes também que a gente considera são pacientes que contêm asma, bronquite, essas doenças crônicas pulmonares, que já acarretam, né, o pulmão, e com a doença se tornaria um caso possivelmente mais grave, justamente pela debilidade que coloca em relação a isso, né? Então, Legal. é, a É, gente. Brenda, Pode falar. desculpa te interromper, mas uma pergunta interessante que eu acho que é legal fazer Sim, a questão da prevenção desse grupo de risco. A gente falou bastante da prevenção na primeira live, mas para eles, sim. existem outras formas de prevenção ou seriam basicamente as mesmas para todo mundo, só que com mais atenção, com uma atenção mais redobrada? Na verdade, acaba sendo as mesmas para todo mundo, o protocolo acaba sendo para todos, mas a gente precisa realmente dobrar a atenção em relação a esses grupos, né? Então, a gente solicita que esses grupos realmente se mantenham em isolamento,
que não tenham contato social, que evitem realmente toda a necessidade de sair, e assim, se os afazeres pudesse ser feito por outras pessoas, que sejam realizados por um terceiro, na verdade, para não ter essa questão de exposição maior, né? Então, o que a gente considera como prevenção agora é manter o isolamento social para essas pessoas que se caracterizam no grupo de risco de uma forma mais branda, né? De uma forma mais criteriosa, lavar as mãos com frequência, gente, até mesmo quando a gente está em casa, às vezes a gente toca em alguns objetos, alguém veio da rua, não se fez a higienização direito. Então, mesmo em casa, a gente redobrar esses cuidados de lavar a mão sempre, higienizar tudo que a gente for consumir, tudo aquilo que a gente está usando diariamente, evitar qualquer contato, na verdade, com pessoas que podem estar supostamente contaminadas ou até com alguns sintomas de gripe. A gente já pede isolamento total dessa pessoa, usar máscara sempre que for sair, que agora é um critério imprescindível, né? E a gente pede também para manter uma alimentação saudável, né? Manter-se mais hidratado, que utiliza, né? Para a gente poder manter em dia a nossa imunidade e evitar aí não só a propensão do Covid, mas também algum outro tipo de doença, né? Entendi, legal. Então, pessoal, se vocês moram com pessoas que estão nesse grupo de risco, que nem a Brenda explicou agora, quem são os que se enquadram, né? Tomem cuidado quando vocês voltarem para casa, né? Sempre tá higienizando antes mesmo de ter o contato com essas pessoas ou contato com partes da casa para evitar que se passe um possível vírus que você tenha trazido consigo, né? Então tomar bastante cuidado com isso e a parte da prevenção, que nem a Brenda disse, tem muitos outros aspectos de prevenção que a gente tratou já na primeira live, a gente vai estar reforçando conforme a live vai passando aqui, né? E aproveitando aqui, então, vamos responder uma pergunta da live que mandaram agora. As pessoas com problemas respiratórios devem trocar a máscara mais vezes? Não, o uso da máscara se mantém a troca padrão para todo mundo, 2 horas. E se a máscara fica úmida, antes disso, realizar a troca também, higienização, é tudo normal, não tem diferença nenhuma em relação a isso. Legal. Então, a gente tinha aqui um tópico que você já meio que entrou nesse assunto, mas sobre a importância do isolamento social. Para esse grupo de risco, você disse que é extremamente importante justamente pelas condições de saúde que eles têm, mas Sim, a gente pode estar fazendo também uma relação com os números, o crescimento da curva, né, que a gente já falou um pouquinho na outra live, que a importância do isolamento não é nem mesmo só para o grupo de risco, mas também como conscientização e respeito a toda a população que precisa ficar em casa para ajudar na diminuição dos casos, né? sim. Quando a gente fala de isolamento social, pessoal, a gente fala, na verdade, a gente precisa entender uma coisa primeiro. A gente precisa entender o número básico de transmissão. Como é que acontece isso? Na verdade, a gente calcula que a cada uma pessoa infectada, ela vai estar transmitindo para 2 ou até 5 pessoas. Então, se a gente fizer uma conta básica aí, que era o estipulado, em mais ou menos 2 meses, a gente teria mais ou menos, contando que uma pessoa infectada está passando para 2 até 5 pessoas, a gente teria mais de 60 mil casos. Então, a gente já ultrapassou esse número e a gente vê que o nível de infecção, ela está sendo bem alta. Então, o isolamento social, ele funciona, na verdade, em qual sentido disso? A intenção é que o vírus, ele precisa de pessoas para ele continuar circulando. Então, quanto mais pessoas a gente estiver circulando em ambiente, tendo contato, sendo propício à infecção, se expondo, mais casos a gente vai ter de contaminação. Agora, se a gente coloca um isolamento forte e a gente diminui esse número de transmissão de uma pessoa para uma ou duas pessoas, a gente diminui bastante o número desse caso, a gente atrasa aí um pouco o ciclo do vírus, né, o ciclo de contaminação, a gente vai estar deixando de contaminar uma porcentagem grande de pessoas no decorrer desse período, e a gente ajuda também o nosso sistema de saúde. Então, a gente consegue equilibrar maior aquelas pessoas que estão entrando e precisando de atendimento hospitalar, e aquelas pessoas que já estão saindo e estão recebendo alta. Então, a gente consegue equilibrar e dar atendimento para todo mundo e diminuir a circulação do vírus, porque quanto mais a gente continuar circulando, sem necessidade, sem proteção, sem conscientização,
mas a gente vai estar adiando esse processo que a gente está vivendo. Mais a nossa curva vai aumentando, quanto mais a gente tiver contato, exposição, mais a nossa curva vai continuar aumentando. Sim, e você falou de um ponto bem legal do sistema de saúde. A gente tem que entender que a quarentena, que o isolamento, não é nem tanto pelo número de mortes, que nem muita gente pôs em questão isso. Ah, tem doença que mata muito mais. Mas a questão é que as pessoas doentes, elas precisam de um tempo maior de recuperação. Muitas precisam Exato. de equipamentos que não tem em casa, que só tem no hospital específico daquele tratamento. E o problema tá justamente aí na alta procura de pessoas por esse tratamento que demora para poder passar, né? Então, a questão maior do isolamento, por mais que seja o número de mortes, que é muito preocupante, é para que a gente não fique com o Sim, sistema de saúde sobrecarregado, como já está em muitos estados, né? E aí, exatamente. outros doentes de outras doenças crônicas que precisam também ficam sem o acesso a esse tratamento, né? É o que a gente vê acontecendo, né? Tem alguns hospitais que se isolaram e fecharam para exatamente só tratar o Covid e segregaram os hospitais para tratar só outros tipos de doença, até para a gente evitar essa contaminação cruzada entre pacientes, né? Mas mesmo assim, se a gente continuar crescendo, a gente não vai dar conta de atender, né? Os hospitais não têm leite suficiente e os outros equipamentos que a gente precisa para alguns casos, são os respiradores, né? Os pacientes precisam ficar entubados, precisam de respiradores mecânicos, e a Sim, gente não tem o suficiente, né? São pouquíssimos estados que têm esse tipo de respiradores, então é o que a gente teme, a gente perder pacientes aí por não conseguir dar suporte e assistência necessária para o mesmo, né? exatamente. Vamos para uma daquelas perguntas que mandaram para a gente antes. Uma bem legal aqui que é sobre os testes rápidos, né? Já vem se falando na mídia sobre testes rápidos, testes de farmácia, e uma pergunta que a gente recebeu aqui foi a seguinte: os testes rápidos detectam os anticorpos produzidos pelo organismo ao ter contato com o vírus. Caso o resultado seja positivo e a pessoa estiver ou ter tido de forma sintomática, como saber se ela precisa ou não de ficar em isolamento se ainda está na fase de transmissão? Vamos falar um pouquinho desse teste aí e dessa questão da transmissão e do isolamento. Ok, então vamos lá. O teste rápido, pessoal, ele vai detectar dois tipos de anticorpos que a gente desenvolve quando a gente é contaminado. A gente desenvolve o IgG e o IgM. O IgM ele é considerado para quando o marcador é para fase aguda da doença, quando a gente está no início da contaminação, que geralmente ele começa a ser produzido entre o quinto e o sétimo dia de contaminação, e o IgG a gente considera após a infecção do vírus, ou seja, depois de 15 dias ele vai começar a ser um marcador para a gente. Então, a gente detecta esses dois tipos de anticorpos no teste rápido, ele é feito através de uma gotinha de sangue do dedo mesmo, a gente pinga ali a gotinha e espera de torno de 15 a 10 minutinhos para poder ser feita a leitura. E o ideal é que essa testagem seja feita num prazo de 10 dias. O importante do teste rápido, na verdade, é quando você começa a apresentar sintomas. Se você não tiver sintoma, não tem como a gente estipular quanto tempo você tem de sintomas para ter certeza que aquele teste vai ser aconselhável, né? Vai ser mais fidedigno aquilo do diagnóstico. Então, o interessante é que o paciente, ele primeiramente tenha sintomas para realizar o teste rápido, e ele esteja mais ou menos no 10º dia de sintoma, para que a gente tenha a certeza que o corpo já começou a produzir algum tipo de anticorpo, tá? Então, assim, se fez o teste rápido, mesmo sem sintomas, e deu positivo, o aconselhamento é que o paciente, mesmo assim, fique 14 dias em isolamento. E se tiver em casa com algum outro familiar, ou dividir residência com alguma outra pessoa, essa pessoa também automaticamente tem que entrar em isolamento por 14 dias, mesmo que não tenha nenhum sintoma, tá bom? E outra coisa que é importante falar também é que o teste rápido, gente, ele não tem uma finalidade confirmatória, tá? Mesmo que o teste rápido dê positivo, a gente precisa fazer o teste do PCR, que é o teste padrão ouro aí que a gente está utilizando para diagnóstico, que é aquele raspado que a gente faz da nasofaringe e avalia ele que vai identificar o material genético do vírus, tá? Então, é ele que detecta realmente se a gente está contaminado pelo Covid-19. É ele que realmente a gente está utilizando para diferenciar aí de outros tipos de influenza, né? Outros tipos de gripe, outros tipos de doença. Então, mesmo que o teste rápido dê positivo, a gente precisa ter o teste confirmatório, que é o PCR, tá? Não descarta o uso do PCR.
Sim, e é legal dar uma reforçada também que se a pessoa foi na farmácia, comprou o teste rápido, deu negativo. Não quer dizer também que você deve ir para casa de amigo, ficar socializando, Exatamente, porque ainda assim o teste rápido ele não é tão eficiente quanto o PCR. E mesmo ele dando negativo, exatamente. não quer dizer que você Que não você não está com a está doença contaminado. assintomática, Exatamente. né? Sim. Então, no final Isso das pode ser contas, o também, isso PCR é mais acarreta, importante. sim, isso também acarreta a fase de desenvolvimento de sintomas, né? Às vezes você pode estar assintomático, como a gente já falou, não está desenvolvendo nenhum sintoma, você não sabe há quanto tempo e deu positivo, deu negativo ou deu positivo. Então, geralmente, se às vezes deu negativo, pode ser que o corpo não produziu anticorpo suficiente, então a gente não tem amostra suficiente para isso. Então, mesmo que dê negativo, não quer dizer que você pode ficar fazendo confraternizações, que você deva abusar, sair sem necessidade. A gente precisa continuar mantendo o respaldo em respeito a nós mesmos, em respeito a todo mundo que está enfrentando tudo isso, né? É uma ação coletiva agora. Isso mesmo. E aí tem uma pergunta aqui na live sobre a parte de higienizar os alimentos, né? Frutas e verduras. Como que deve ser feita essa higienização? A gente já falou na primeira live, mas vamos reforçar aqui de novo como é que é. Então, higienização de alimentos, pessoal, de qualquer lugar que a gente compra, seja da feira, do mercado, é importante a gente chegar em casa e lavar todos os alimentos, seja frutas, verduras, deixar lavar meio-mente com água e sabão, enxaguar bem as frutas, ou então a gente pode deixar de molho ali, é, em água, 2, 3 gotinhas de água sanitária, imersão por 10 minutinhos, depois enxaguar e guardar essas verduras, tá? Isso serve também para qualquer outro tipo de embalagem, pode ser garrafa de refrigerante, cerveja, pacote de salgadinho, tudo a gente tem que higienizar antes de guardar, tá? Porque a gente corre a contaminação do mercado, das pessoas que estavam ali manipulando aquele alimento, por onde passou o alimento, né? Então, antes de guardar tudo e deixar ele pronto para consumo, é melhor a gente higienizar tudo com água e sabão, tá? Que a gente tem certeza que vai ficar tudo limpinho, sem risco de contaminar. Isso aí. Vamos falar então do tratamento farmacológico e o desenvolvimento de vacinas. Que a gente estava discutindo até antes mais cedo sobre isso. Como é que é essa questão do tratamento e da vacina? A gente já pode levantar as mãos para os céus e saber que tem uma vacina vindo aí ou não é bem assim? Não, não é bem assim, Rafa. A gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer em relação a isso. Até agora, a gente não tem nenhuma medicação e nenhuma vacina que a gente pode usar contra o Covid-19. Infelizmente, é uma notícia muito triste, mas é porque esses processos são muito longos, são demorados, são várias etapas até a gente introduzir uma medicação no mercado. Muitas etapas a gente até introduzir, muita testagem até a gente introduzir uma vacina no mercado. A gente tem vários subtipos de vacinas que podem ser desenvolvidas aí, medicação também, e fazer uma medicação para vírus é muito difícil. A gente não tem um antiviral de amplo espectro que a gente fala, igual a gente tem um antibiótico, né? Porque o antibiótico, o que acontece? A bactéria, ela tem um monte de organelas que a gente consegue diferenciar. O vírus, não, ele é uma estrutura muito simples. Então, para a gente conseguir fazer uma medicação que ataque alguma estrutura ali que ele tem de diferente, sem afetar muito o nosso organismo, é muito difícil. Diferente das bactérias, a gente pode pegar uma organela que ela tenha, tipo assim, 30 tipos de bactérias, e a gente consegue utilizar, por exemplo, a amoxicilina para N doenças, né? Tipo, dor de garganta, infecção de garganta, infecção urinária, um monte de coisa. Então, a nossa dificuldade em criar um antirretroviral é justamente essa. A finalidade de você ter de atingir realmente o vírus e não todo outro sistema, né? Então, a gente já está um ponto. O que a gente tem feito, o que a gente tem usado atualmente em relação ao coronavírus, né? Primeiro, a gente tem utilizado aí, que foi polêmico e continua sendo, que é a hidroxicloroquina. A gente não tem estudos, tá, pessoal, comprovatórios que eles são eficientes. A hidroxicloroquina começou a ser usado lá na Itália, com associação a outros antibióticos, e algum grupo de pacientes respondeu bem a esse tratamento. Isso foi sendo levado para outros países e foi sendo associados em outros lugares. Mas a gente não tem um estudo comprovatório. Para quem não sabe, a hidroxicloroquina foi um medicamento criado para malária, e alguns pacientes também utilizam para artrite reumatoide, lúpus, algumas doenças autoimunes. Então, a gente não tem uma comprovação de que
pacientes realmente que ele possa ter alguma ação contra o coronavírus. Então, isso causa uma preocupação, né? Porque a gente pode estar causando uma série de outros fatores, uma série de outras consequências e reações dos pacientes, que pode a gente, associar aí a cardiopatia, né? O coronavírus ele já pode causar cardiopatia no paciente, cardiopatia já pode ser um grupo de risco do paciente, ele já pode apresentar algum tipo de doença cardíaca, e a hidroxicloroquina também pode levar a isso. Então, a gente precisa se atentar realmente se esse é um protocolo que deve continuar a ser seguido, né? Então, é uma coisa que a gente está estudando, aí tem pacientes que respondem muito bem, tem pacientes que não, que podem ter outras complicações, mas é uma das medicações que a gente está usando, mesmo sem ter fundamento muito básico, assim, né? Até porque quando a gente faz um teste para responder um fármaco a uma doença, ele precisa de várias etapas, né? A gente precisa testar um número X de pessoas, depois aumentar um pouquinho esse número, depois mais, avaliar as reações adversas que esses pacientes têm, como que esses pacientes respondem à doença, em quanto tempo, qual a dose. Então, é uma coisa que a gente não consegue fazer muito nessa correria, né? A gente eles dão um medicamento para a pessoa e espera como vão se comportar. Esse grupo que fez na Itália, geralmente as pessoas responderam super bem, entre 5 e 6 dias já diminuíram muitos sintomas, então foi por isso que eles continuaram fazendo uso dessa medicação, né? E aí, depois da hidroxicloroquina, surgiu um outro medicamento, que é o Remdesivir, que ele foi autorizado pela Anvisa, pela FDA, para ser utilizado também no tratamento contra o Covid. Ele foi uma medicação que foi desenvolvida, na verdade, para tratar o ebola, e também tem apresentado uma resposta boa em relação a alguns pacientes que foram testados. Então, a gente ainda não tem uma certeza de efeitos adversos, diferente da hidroxicloroquina, que a gente já tem umas respostas negativas em relação a isso, mas estudam-se que o Remdesivir, ele bloqueia realmente a atividade do coronavírus nas células e torna um candidato aí a ser líder, né, de auxílio para diminuir os sintomas e infecção dos pacientes. Então, por hora, a gente tem utilizado esses dois medicamentos, e fora, acredito que outras associações, né, em relação a todos os outros sintomas que os pacientes podem desenvolver. Legal. Vamos então para uma pergunta que mandaram para a gente no Stories ontem. Como proceder caso alguém da minha família teste positivo para o Covid-19? Quais são aí as recomendações de isolamento, de limpeza? Como é que é? Então, caso alguém teste positivo da família, a gente precisa manter as regras, seja isolamento, manter 1 metro de distância de contato entre pessoas para pessoas, né? Circulação dentro de casa, seja de 1 metro, igual a gente está fazendo aí na rua, no mercado. Quem testar positivo e pessoas da família também, usar máscara, mesmo dentro de casa, tá? Para evitar aí seja um bloqueio em relação à contaminação. Todos os móveis precisam ser muito bem higienizados, se estiver sendo partilhados, poltronas, camas, higienização, trocar a roupa de cama com mais frequência, né? Então, todos os lugares que for de uso comum, assim, banheiro, lavagem mais adequada, uma limpeza mais apropriada em relação a tudo isso. A gente precisa também que separem os utensílios da pessoa que tiver positivada. Então, assim, tudo que for de uso pessoal, de higiene pessoal, ser separado. Tudo que for garfo, talher, que a pessoa for usar diariamente, ser separado, ser lavado também imediato após o uso. Então, por exemplo, tomei uma água, já lavo o meu copo, já deixo separado. E manter também todas as pessoas da família que dividem a casa precisa ficar também em isolamento durante os 14 dias, tá? A intenção daí, pessoal, é sempre a gente redobrar a higienização das coisas em tudo que for utilizado, né? Por exemplo, o álcool ser mais propício, utilizar a máscara, todo mundo da família que estiver ali no mesmo ambiente, acaba sendo uma barreira maior para não infectar novas pessoas, né, não infectar o restante das pessoas da casa. E acredito que seja isso. A gente fala também alguns pontos sobre descartar lixo separado, lavagem de roupa também separada, manter circulação da casa, né, janela aberta, higienizar maçaneta, higienizar coisas que tenha toque em comum, assim, controle remoto. Então,
coisas que a gente não tem hábito, na verdade, de ficar higienizando, né? Que a gente utiliza de forma conjunta, mas não tem hábito de higienizar. Então, é bom a gente começar a criar esses hábitos caso tenha alguém positivado na família. Legal. Então, pessoal, fiquem atentos quanto a isso, façam todas essas higienizações, né? Porque é bem importante. A gente está caminhando já para o final da nossa live, tá? Então, quem tiver perguntas, vai mandando aí para a gente no chat. A gente tem mais um ou dois tópicos aqui para passar para vocês. Então, quem tiver mais alguma pergunta, a gente vai tá esclarecendo aí no final, tá bom? Então, podem enviar para a gente. Vamos falar um pouquinho agora sobre números, né? Falar da situação no Brasil e trazer alguns números comparativos entre outros países também para passar para o pessoal. Eu vou até mudar aqui a tela para mostrar os números no app, aí você vai falando enquanto eu vou demonstrando aqui, tá? Hoje, nosso número atual, pessoal, de pessoas contaminadas no mundo todo, a gente passou do número de 3 milhões e 500 já pacientes contaminados. A gente tem no todo, no mundo todo, mais de 248 mil mortes, juntando, né, todos os países aí que estão enfrentando tudo isso. Hoje, no Brasil, a gente totaliza 102 mil. Não sei se vai atualizar aqui de acordo com a app, que como está subindo Para mim já está em 100, rapidamente. para mim já tá em 105, cento e cinco mil ó. quinhentos e noventa e seis casos. Isso porque o dado eu peguei da app, assim, 5,5, né? Então, olha como a gente está crescendo Em rápido o uma número de hora já aumentou notificações. 5 mil em uma hora. Isso é verdade. E aí, número de óbitos também, ó. Quando eu peguei, a gente estava em 42 mil mortes. Para você aqui no app, tá marcando Não, 42 mil no mundo, você fala? Porque eu estou mostrando do Brasil só. No Brasil, nós estamos em 7.288 óbitos. Isso, perdão, 7 mil. Então, a gente consegue comparar aí, quando a gente fez a nossa primeira live, a gente estava com quase 6 mil mortes, e olha como a gente está crescendo rapidamente essa curva aí. Então, é bacana. A primeira live foi na sexta, Na em 3 sexta, dias já aumentou 1.300 mortes, é muita coisa. sim. Então, é bacana a gente fazer esse comparativo para a gente ter noção do quanto o crescimento está sendo exponencial em relação a isso, né? E o quanto a gente precisa redobrar e ser mais responsável em relação à doença. A gente precisa ter um pouquinho mais de conscientização e levar isso para as pessoas. A importância do isolamento social, a importante a gente usar máscara, a importante a gente ficar se higienizando sempre. É justamente para que a gente consiga diminuir esse crescimento, diminuir a circulação do vírus e a gente consiga realmente dar atendimento para todo mundo que vai precisar mais para frente em relação a isso, né? Sim. A gente pode falar um pouquinho agora, um caso diferente do nosso, que a gente estava até comentando, que é a Suécia, né? A Suécia, quando começou tudo isso, eles não quiseram adotar as medidas de quarentena, porque eles acreditavam que tinha um sistema de saúde suficiente para atender todo mundo que fosse contaminar. Então, eles especificaram pouquíssimas regras, que era isolamento social de grupo de risco, de casas de idosos, Aham. e os bares continuaram abertos, shoppings continuaram funcionando, e com o tempo, em redação de mais ou menos 15 dias, a curva deles, o número de casos subiu muito, e eles não sabiam se começar a quarentena ia resolver, se eles poderiam dar um passo para trás, né, e começar o isolamento depois disso acontecer, porque os bares continuavam cheios, as aglomerações continuavam cheias e os números de casos começavam a subir. Então, até que a gente olhou hoje, eles estavam com mais de 20 mil casos e quase 3 mil mortes. Então, quando eles iniciaram essa postura, eles tinham menos de mil mortes que eles tinham por dia, e eles estavam tendo em torno de 2, 3 mortes diárias. Então, por isso que eles não acreditavam muito na potência de fazer o isolamento social, por isso que eles se privaram um pouco disso, né, em relação aos outros países. E muito se foi discutido porque a Itália teve a mesma postura que eles, né, em não aderir à quarentena ou não levar a sério a quarentena.
e a Itália teve aí uma repercussão gigantesca, né, de acabar empilhando corpos, não ter realmente atendimento para todo mundo, os médicos terem que começar a escolher quem eles iam dar atendimento, quem realmente tinha uma projeção de recuperação maior em relação aos pacientes, que é algo muito triste, né? Você tem que escolher quem você vai poder salvar ou não. Sim. Então, a gente pode até pontuar isso daí depois, na próxima live, se a Suécia mudou o posicionamento em relação a isso, se eles começaram o isolamento, se eles aumentaram as regras, né? Se eles cercaram um pouco mais em relação a isso, mas por enquanto eles ainda continuam na mesma medida. Legal, é isso aí. Vocês verem então que não dá para ignorar o assunto, não dá para fazer isolamento vertical, que nem já foi discutido aqui no Brasil, a possibilidade. É algo que precisa ser realmente feito, é trabalhoso, é custoso para todo mundo, em Sim, todos os setores, mas é algo muito importante. Para exatamente. vocês que estavam vendo ali a demonstração do app, só um rápido resumo. Aquela tela de dashboard que eu mostrei enquanto a Brenda estava falando dos números, é o nosso dashboard com dados oficiais do governo, tá? Do Ministério da Saúde, que é atualizado constantemente. Então vocês perceberam que até mesmo na demonstração o número mudou com relação ao que a Brenda olhou há uma hora atrás com o que está agora. Então vocês podem estar baixando o app também para ter esses números na palma da mão de vocês e estar consultando sempre que necessário. Uma outra tela que eu mostrei ali no finalzinho também é a tela de registro de ocorrências. Então, vocês podem estar contribuindo com esses números oficiais. Se vocês souberem de casos de Covid-19, vocês podem estar registrando no nosso app. Tá? É só baixar gratuitamente na Play Store e na App Store para iPhone, né? E tá registrando essa ocorrência também, ok? Bom, vamos para uma pergunta aqui do chat então da live. Sobre a higienização de ambientes. Aquele multiuso, acho que ele está falando aqui daqueles multiuso da Veja e de outras marcas que tem no mercado, se substitui o álcool em gel para higienizar ambientes, como mesa, pia e objetos da casa. Dá para usar esse multiuso ou tem que ser o álcool em gel de fato? Não, pessoal, multiuso não vale, tá? A mesma regra vale para vinagre, algumas outras coisas que eu já vi pessoas utilizando aí não vale. Para ideal de higienização da casa é água sanitária mesmo, cloro, ou água e sabão, ou então o próprio álcool, tá? Multiuso não tem eficácia nenhuma comprovada em relação a isso. Tá. E falando de álcool, não é aquele álcool comum, porque você explicou na outra live a diferença. Você quer dar uma Sim, reforçada sim. nisso pro pessoal? A gente pode utilizar, na verdade, não precisa ser o álcool gel para higienizar as coisas, né? A gente tem o álcool líquido 70 também que funciona. Então a gente pode aderir isso daí para fazer a higienização das coisas de casa, o álcool 70. E é importante que seja 70, tá? Para que ele tenha o tempo de ação suficiente para matar tudo aquilo que estiver na superfície. Então é por isso que tem que ser 70, exatamente 70 a 80% de eficácia do álcool. Menos que isso não resolve também, tá? Gente vai estar gastando tempo aí e dinheiro. Então é importante sempre você olhar quando você for comprar que o álcool seja de 70 a maior que isso, tá bom? Legal. Então a gente tem aí a água e sabão, o cloro, que é água sanitária, o álcool 70, e aqui estão perguntando se o lisoforme pode ser uma dessas opções também para limpar a casa. Sim, lisoforme a gente usa bastante também para até higienização de roupa, né? Pra gente que trabalha em hospital. Já é padrão a gente lavar roupa com lisoforme, que mata aí um monte de bactérias. Então ajuda, sim, pode auxiliar, né? Agora eles lançaram até um lisoforme spray, você pode passar no sapato, Ah, legal, já utiliza, então é bacana, pode sim. legal. Vamos fazer então a nossa demonstração da máscara, acho que já está chegando no final, não tem mais perguntas aqui. Vamos explicar Vamos para o lá. pessoal como que se utiliza, quais que são os cuidados a se manusear a máscara e quando não se deve manusear a máscara, né? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui tanto a máscara de pano quanto a máscara cirúrgica, tá? Para explicar uma diferença que tem. Rafa, surgiu uma dúvida aí que a gente fala na hora de ajeitar a máscara no rosto, tal, posicionar a máscara no rosto. Então, o ideal é que quando a gente for colocar a máscara, a gente faça a higienização da mão também. Ou você lava a mão com água e sabão, ou então você vai lá, pega o seu alquinho, passa na mão, no dorso da mão, os dedinhos, pulso, higienizei minha mão. Então agora eu vou colocar minha máscara. A máscara de uso cirúrgico, gente, não sei se vai dar para ver. Ela tem
como se fosse um ferrinho aqui, ó, que é pra gente prender no nariz. Então, o que acontece? Deixa eu tirar o óculos aqui. Quando a gente vai colocar a máscara, esse ferrinho ele precisa ser moldado no nariz. Então, vamos lá. Peguei aqui a máscara, vou colocar aqui, ó, pelas hastes. Posso ajeitar aqui no rosto, porque minha mão tá limpa. E esse ferrinho eu venho aqui, ó, e aperto no nariz, ó. Isso ajuda para quem usa óculos, não vai embaçar o óculos. E ele fica fixo, tá vendo? Ó, ajeitei a máscara aqui, tá tampando meu queixo, tá tampando o nariz, não tá com sobrinhas aqui do lado, tá vendo? Então, o ideal é ser feito assim. Higienizei a mão, ajeitei a máscara do jeito que eu quero, saí, eu não posso mais encostar na máscara. Eu não devo. Cheguei no mercado, vou pedir frios, abaixar a máscara e pedir o frios. Gente, não adianta, tá? A máscara não adianta ficar sendo usada aqui. Colocou aqui, já pode descartar, já pode colocar a máscara para lavar. Não posso ficar com a máscara assim também, ó. A gente vê muito gente usando a máscara assim. Não adianta, pessoal. Tirou a máscara, esse aqui já pode ser descartado, tá bom? Então, a mesma coisa serve para máscara de tecido. Máscara de tecido, peguei lá minha máscara higienizadinha, bonitinha, tá limpa, passada. Vou colocar no rosto, pelas laterais aqui, ó. Prendi aqui na orelha. Posso ajustar aqui, ó. Essa não tem ferrinho, então ela já fica assim, tampando o nariz. Não tem problema nenhum, tá vendo? Ó, justinha, tampando o queixo, tampando o nariz. Não tem aberturas nas laterais, tá? Mesma coisa, sair pra rua, não vou mais encostar na máscara, não vou mais mexer, não posso manusear, não posso ficar coçando, não posso tirar, não posso usar a máscara assim, ó. Não adianta, a máscara tem que cobrir tanto a boca quanto o nariz. Então, correto, assim, ó, máscara certinha, ajustada no rosto, tá bom? Aí, vou tirar a máscara. Tiro aqui, coloco para higienizar. Se for a máscara de uso descartável, eu vou descartar a máscara e novamente eu vou higienizar minhas mãos. Passo mais álcool em gel na mão, ou então faço a lavagem da mão completa lá com água e sabão durante 20 minutinhos, esfrego bem as mãos, os pulsos, tá bom? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente está usando a máscara de uma forma correta. Em vez de a gente estar se protegendo, a gente está se contaminando. Então, não adianta usar a máscara abaixo do nariz, a máscara embaixo da boca, a máscara pendurada. Não adianta. A máscara é para ficar no rosto, certinha, parada, e sem ficar encostando depois que a gente encostou em algum outro objeto, tá? Então, antes de colocar, reprisando, higieniza a mão, ajusta a máscara no rosto, pode fazer o que for necessário. Depois que retornar, tira a máscara ou descarta ou coloca para lavar e faz novamente a higienização das mãos, tá bom? Legal. E lembrando que tem que trocar de 2 em 2 horas ou quando Isso ficar mesmo, úmida. Então, se você isso for mesmo. sair, evita sair por mais de 2 horas, para você não precisar trocar no meio ali da sua rotina e já voltar para poder fazer a lavagem dela em casa, ou a troca, né? Exatamente. Vamos então para Isso as mesmo. perguntas aqui da live, para a gente terminar. Tem um aqui bem Sim. legal, que é sobre quando a gente pede delivery. Quais os cuidados a gente tem que adotar ao solicitar, né? E se precisa ir de máscara até Uhum. o portão para estar retirando de imediato o alimento da embalagem. Como que é esses cuidados quando pede o delivery? Então, os deliveries agora, ainda mais esses aplicativos, eles têm algumas opções, né? De como você quer retirar a sua comida, né? Na verdade, para quem mora em casa acaba não tendo muita opção, mas para quem mora em prédio tem a opção de deixar na portaria ou coisa do tipo para você não ter contato com a pessoa, tá? É importante sim, mesmo que você vá pegar a comida que você vai de máscara, porque você não sabe a proximidade que a pessoa vai chegar de você e quem você vai encontrar ali por aquele local, então é importante você usar a máscara mesmo para pegar a comida. E é importante também que as pessoas que trabalham com deliveries reforcem, né, a entrega deles. Aqui, por exemplo, quando a gente tem recebido, a gente pede uma pizza. Geralmente a pizza vem só na caixa, né? O entregador te entrega. Aqui a gente está colocando uma proteção, um saco plástico envolto daquilo. Você sabe que aquela caixa foi higienizada, embalada, e aquele plástico, quando você chegar, você vai tirar, descartar, e ali você tem uma embalagem um pouco menos contaminada, na verdade, né? É importante também que a pessoa que vai entregar esteja usando máscara, a pessoa não precisa usar luva, mas que faça higienização da mão com frequência, porque ela vai estar tocando um monte de coisa. É importante também a maquininha, né, que a gente geralmente paga, você não paga pelo aplicativo, seja embalada em plástico filme, tá?
que faz uma higienização melhor. Geralmente, quando a gente embala, depois a gente passa o álcool em gel ali, é mais fácil do que você ficar higienizando botãozinho por botãozinho. Então, os cuidados que a gente precisa tomar. E se não tiver todo esse cuidado no delivery, você precisa chegar em casa, higienizar sua embalagem, né? Higienizar sua mão antes de comer, tudo ali, para ter uma segurança melhor em relação à comida que você pediu, né? Legal. Então já fiquem atentos aí quando pedir comida, tomar os devidos cuidados também. Tem uma pergunta aqui bem legal sobre as roupas, né? A gente precisa lavar a roupa assim que chega em casa, ou pode só deixar ela separada, por exemplo, para usar ela no dia seguinte e lavar de 2 em 2 dias, talvez, ou sempre lava quando chega em casa? Não, pessoal, nada de usar, repetir a roupa, né? Nada disso. Sempre que a gente chegar, a gente tem que colocar as roupas para lavar mesmo. Por mais que você não vá lavar naquele dia, mas separar aquelas roupas que você foi à rua, né? Que você foi ao mercado, que você foi à farmácia, deixar separado daquelas roupas que você tem usado em casa, tá? Então a intenção é você não repetir o uso daquela roupa, né? Você deixar, sei lá, uma camisa lá para você ir na rua, não. A intenção é quando você ir, você chegar, você colocar aquela roupa para lavar, porque a gente não sabe, na verdade, aonde a gente está se contaminando, né? Se a gente encosta alguma coisa, uma pessoa encosta na gente. Então, é difícil a gente tipo, segregar essa contaminação, tá? Além daquilo que a gente já especificou. Então, é importante, sim, colocar para lavar, não repetir o uso e lavar separadamente das roupas que a gente está habituados a usar em casa. Legal. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui na live. Não deixei passar nenhuma, eu espero. Se a gente não respondeu alguma pergunta que vocês mandaram, envia pra gente por direct ou então no comentário do nosso post sobre as lives, tá? Que a gente vai estar Sim. direcionando a resposta para vocês no privado. Tem mais uma aqui, ó. É verdade que se utilizar álcool gel várias vezes seguidas nas mãos, você acaba cortando o efeito da proteção do álcool? Não, gente, você pode passar à vontade, não tem nenhuma contraindicação em relação a isso, tá? Você não corta o efeito, até porque o álcool, depois de um tempo, ele evapora na mão. Então, quando você passar de novo, não tem essa questão, tá? Mas o ideal também, sempre lembrando, pessoal, sempre que possível, sempre que tiver acesso, é a lavagem das mãos com água e sabão, tá? Então, não descarta o uso do álcool em gel, mas a lavagem das mãos ainda é primordial para isso, tá bom? Então, intercalar aí, entre, se você não tiver acesso à água e sabão, você passa o álcool gel. Se puder lavar a mão, melhor. Legal. E aqui tem uma sobre os calçados, chinelos e sapatos, algum cuidado especial? A gente já chegou a falar isso, na primeira live sobre isso, vamos só reforçar então a questão do sapato de rua, o sapato de casa, como é que é isso daí? Sim. A questão do sapato acaba sendo a mesma coisa que em relação às roupas, né? A gente não pode entrar com o sapato que a gente foi na rua dentro de casa. Então, o ideal é que se você tiver um lugar para deixar fora o sapato, um espacinho para você deixar fora ali aquele sapato que você prioriza para ir para a rua, sem ter que ficar fazendo asepsia sempre, é bom. Agora, caso você precise entrar com o sapato dentro de casa, é ideal você limpar pelo menos ali o solado do sapato com água sanitária ou com lisoforme, desinfectar o sapato para poder utilizar, tá bom? Ou para poder guardar. Agora, em relação ao sapato que você deve usar para você ir para a rua ou qualquer coisa, aí não tem muito critério, mas é importante você não entrar com aquele sapato sujo, contaminado da rua, para dentro de casa, né? A gente tem tapetes, a gente tem alguma outra coisa que pode ajudar a proliferação ali de levar, disseminar a contaminação, né? Então é importante a gente segregar os sapatos que a gente está utilizando fora de casa, ou então limpar eles corretamente antes de guardar, tá bom? É isso aí. Pessoal, a gente está no final então da nossa live, tá? A próxima live que a gente vai fazer vai ser no dia 7 às 18 horas. A gente vai tirar mais dúvidas de vocês, vai falar sobre fake news, sobre o posicionamento das empresas. Então, para quem trabalha em serviços não essenciais e que aí o empregador está fazendo trabalhar ou outras situações, a gente vai estar discutindo sobre isso no dia 7 às 18 horas, tá bom? No mais, muito obrigado pela participação de todo mundo, pelas dúvidas, o engajamento. Espero que tenha sido aí um conteúdo bem legal para vocês, bem proveitoso, tá bom? E Brenda, obrigado de novo. A gente se vê no dia 7, tá? Até mais, pessoal. Obrigada, viu? Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.